Vamos mergulhar nas ideias de Thomas Sowell sobre um tema bem polêmico: o ativismo judicial. A análise vem de um ensaio dele na Hoover Institution, que mexe na base do poder judiciário. Ativismo judicial. É uma expressão que se ouve muito, mas afinal, o que ela significa? No fundo, o debate todo gira em torno de uma pergunta: qual é o papel real de um juiz? Sowell coloca duas visões em jogo: ativismo contra contenção judicial. Vamos ver como cada uma funciona. Primeiro, a visão ativista, com a ideia de uma constituição viva. O que é isso na prática? Nessa visão, os juízes não só aplicam a lei, eles buscam uma justiça num sentido mais amplo. A ideia é que a Constituição precisa se adaptar para corrigir os problemas da sociedade de hoje. Ok, mas e qual seria a alternativa a essa visão, segundo Sowell? É a contenção judicial. O foco aqui é o texto original e um papel mais limitado do judiciário. Sowell faz uma analogia ótima. O juiz é um árbitro que aplica as regras, mas não as cria. Certo, mas por que essa diferença de filosofia importa tanto na prática para a justiça? Para Sowell, o ativismo causa um efeito dominó que, no fim, enfraquece todo o sistema legal. O ponto principal é que a lei perde a previsibilidade. Tudo passa a depender de quem é o juiz. Para ele, a questão não é se a lei muda, mas sim quem tem o poder de mudá-la. Fica a reflexão: os juízes devem seguir a sociedade ou se ater ao texto original da lei? Ativismo judicial. Olha, essa é uma expressão que a gente ouve o tempo todo, né? Quase sempre usada como uma arma em debates políticos ou como aquela crítica rápida a uma decisão do Supremo. Mas o que significa de verdade quando um juiz é chamado de ativista? Usando a análise do pensador Thomas Sowell como nosso guia, a gente vai um pouco além das manchetes para entender as filosofias profundas que estão em conflito por trás dessa expressão. Para a gente entender bem essa questão, vamos começar com uma metáfora bem poderosa. Pense na figura de um juiz. O papel dele é ser como um árbitro de futebol, que só aplica as regras do jogo, não importa quem vença. Ou ele deveria ser mais como um jogador habilidoso que entra em campo para garantir o que ele enxerga como o resultado mais justo? Essa pergunta, no fundo, é o centro de todo esse debate. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa com essa metáfora do árbitro, depois define o que é ativismo e o que é contenção, explora essa ideia de espírito da lei, mergulha nas visões de mundo por trás de tudo isso e, por fim, entende por que essa discussão é tão importante. Vamos lá! Muitas vezes, quando alguém grita ativismo judicial, na verdade só quer dizer eu não gostei dessa decisão. Mas o que o Sowell aponta é que existe uma definição muito mais precisa, uma que vai além das nossas preferências políticas e chega no centro de como um juiz vê o próprio trabalho. E aqui está o ponto crucial. A questão não é se o resultado é conservador ou progressista. A verdadeira pergunta é: o juiz se ateve ao processo, aplicando a lei como ela foi escrita? Ou ele focou no resultado, indo além do texto para alcançar o que ele achava ser um objetivo melhor? É tudo sobre o método, não sobre quem ganha ou quem perde no final. Isso nos leva direto às duas filosofias que competem no centro desse debate. De um lado, a contenção judicial e do outro, o ativismo judicial. Pense nelas como duas formas fundamentalmente diferentes de enxergar o propósito do poder judiciário. Essa tabela aqui resume a divisão perfeitamente. Um juiz que pratica contenção se vê como um árbitro. O foco dele é no processo. A pergunta para ele é: o que a lei diz? Ele se curva ao que os legisladores eleitos escreveram. Já o juiz ativista, por outro lado, foca nos resultados. A pergunta dele é: qual é o resultado justo aqui? E se a lei escrita atrapalha essa justiça, ele acredita que é o papel dele passar por cima dela, muitas vezes se baseando não no texto, mas no próprio senso do que a lei deveria ser. Essa ideia de ir além do texto nos leva a um conceito bem escorregadio, mas muito poderoso. A ideia de decidir com base no espírito da lei. Mas quando um juiz faz isso, ele ainda está interpretando a lei ou, na verdade, ele está reescrevendo a lei por conta própria? Essa citação do Sowell é muito direta. Ele argumenta que quando um juiz invoca o espírito da lei, ele está basicamente se dando um cheque em branco. Ele não está mais preso ao que o povo, através de seus representantes, decidiu. Pelo contrário, ele ganha o poder de preencher esse cheque com seus próprios valores, com a sua própria visão do que é certo e errado.
Essa imagem ilustra o problema perfeitamente. Numa democracia, o poder de decidir o que a lei deveria ser pertence aos legisladores eleitos. Quando juízes que não foram eleitos começam a decidir com base num espírito vago, acontece uma transferência silenciosa de poder. O poder sai das mãos dos representantes do povo e se concentra nas mãos de um pequeno grupo de juízes. Mas afinal, por que juízes diferentes veem seus papéis de maneiras tão distintas? Sowell argumenta que isso não é só uma questão de técnica jurídica. A divisão vem de duas visões de mundo muito profundas e concorrentes, que ele chama de visão restrita e visão irrestrita. Primeiro temos a visão restrita. Essa visão é, no fundo, cética. Ela parte do princípio de que a natureza humana tem falhas e que ninguém, nem um comitê de gênios, é inteligente o suficiente para redesenhar a sociedade do zero. A sabedoria não estaria em especialistas brilhantes, mas sim nos processos e instituições que evoluíram com o tempo. Para um juiz com essa visão, a humildade é tudo. O trabalho dele não é consertar o mundo, mas sim aplicar as regras que já existem. Em total contraste, temos a visão irrestrita. Essa visão é muito otimista sobre o poder da razão humana. Ela acredita que sim, com conhecimento suficiente, os especialistas podem resolver os problemas da sociedade. Para um juiz com essa visão, se uma lei leva a um resultado injusto, é seu dever moral usar seu intelecto superior para intervir e corrigir a situação. A lei acaba virando um obstáculo a ser superado e não um processo a ser respeitado. Olhando a tabela, o contraste fica muito claro. A visão restrita enxerga os humanos como falhos e, por isso, confia em processos que evoluíram com o tempo. Os tribunais, nesse caso, existem para aplicar esses processos de forma neutra. Já a visão irrestrita vê os humanos como seres que podem ser aperfeiçoados e, por isso, confia em líderes intelectuais para projetar um futuro melhor. Para eles, os tribunais são uma ferramenta essencial para alcançar essa visão de justiça social. No fim das contas, são duas crenças completamente diferentes sobre onde a verdadeira sabedoria reside. Tá bom, são duas filosofias diferentes. Mas e daí? Por que isso importa fora de uma faculdade de direito? Bom, de acordo com a análise do Sowell, o que está em jogo aqui é nada menos que a natureza do nosso governo e a estabilidade do Estado de Direito. É algo gigante. Sowell descreve quase um efeito dominó. Começa com o juiz decidindo que pode melhorar o que está escrito na lei. De repente, a lei deixa de ser uma regra fixa e confiável. Ela se torna imprevisível dependendo da opinião do juiz de plantão. E aquele poder que era dos legisladores eleitos é transferido para os tribunais, alterando todo o equilíbrio de uma sociedade democrática. Resumindo, os riscos que Sowell aponta são muito sérios. Em vez de um governo de leis, onde todo mundo conhece as regras do jogo, a gente pode acabar com um governo de juízes. A previsibilidade some. A lei deixa de ser um pilar estável que guia a vida das pessoas e vira uma espécie de massa de modelar nas mãos de quem tem o poder de moldá-la como quiser. E então, tudo se resume a esta pergunta fundamental. Quem deve dar a palavra final sobre o que a lei significa? As pessoas que escreveram, através de seus representantes eleitos, ou a pequena elite de juízes que tem a tarefa de interpretá-la? A resposta a essa pergunta define o tipo de sistema jurídico e, no fim, o tipo de sociedade em que se acredita.